E também uma coisa que eu tenho dúvida é o seguinte, né? Os deuses gregos, por exemplo, a gente chama de mitologia, mas para eles era uma religião, eles acreditavam naqueles deuses. Como que Exatamente. funciona isso? O que vira mitologia? Então, isso é muito Na importante. Bíblia pode ser considerada mitologia também? Pode, dependendo do que você entende como mitologia, porque essa palavra tem significados diferentes, né? Então, geralmente, no uso comum, a gente chama de mitologia mentira, ou mito. Ah, é? É, Tipo assim, você fala assim, isso aí é mito. entendi. O cara me contou uma história, você fala, não, isso aí é mito, é falso. É isso que você quer dizer, né? É. Ou quando você fala de outras religiões, geralmente o pessoal fala de mitologia se referindo às histórias dos deuses que não são cultuados hoje em geral, né? Você tem até movimentos recentes, assim, neopaganismo, o pessoal que cultua deuses gregos, mas é pouca gente. Mas a mitologia, mais tecnicamente, é um aspecto da religião, das tradições. A mitologia são as histórias. É a parte narrativa da religião. Então, tipo assim, o culto a Zeus, ele não é mitológico. O culto a Zeus é cultico. É a performance. Você vai levar um touro e sacrificar ele no altar de Zeus. Vai queimar ele para que a fumaça do touro suba até Zeus, porque Zeus está no céu, então ele recebe a fumaça, né? Então Agora, contar a história do Caixa de Pandora, a história do Minotauro, tudo isso é tudo mitologia. Isso, porque isso são... Mas essas coisas estão relacionadas, porque, por exemplo, você falou da Caixa de Pandora. A Caixa de Pandora tem a ver com o mito de Prometeu. Que é... Prometeu acorrentado. Isso, que é... O Prometeu acorrentado já é tipo uma peça de teatro baseada nessas histórias tradicionais. Né? Tá. Porque mitologia, para dar uma definição, assim, né? Mitologia é basicamente as histórias tradicionais, ou seja, histórias são passadas de geração em geração, e que são fundantes ali para valores de um povo, para a forma de pensar sobre a nossa relação moral, com o vizinho. Tipo assim, por que a gente tem tanto problema com o povo tal? É porque lá no início, o patriarca daquele povo e o nosso deu problema. Entendi. Ou então, assim, por que nós, atenienses, vivemos nesse território aqui? Aí você conta a história de quando o deus Hefesto tentou se reproduzir, né, com a deusa Atena, que é a deusa virgem. Ela rejeita essa incursão do Hefesto, ele acaba ejaculando na coxa dela, ela joga o sêmen do Hefesto, que é um sêmen divino, então é sempre fértil, né, joga no chão, e aí o chão é a terra é uma deusa também, Gaia engravida de Hefesto e dá luz ao autóctone, que é o primeiro ateniense. Então os atenienses, eles nasceram da terra. Essa que é a moral da história. Entendi. E aquela terra pertence a eles não vieram de outro lugar. Aquele é o lugar deles. Entendi. Então você tem essa parte que é narrativa, é uma história que se conta, transmitida de geração em geração, mas ela serve como base, né, para certas concepções de identidade nacional, de valores, de culto. O caso do mito de Prometeu tem uma história que Prometeu ele intervém. Basicamente é essa história. Os humanos e os deuses viviam juntos, originalmente. E aí tem um sacrifício que vai ser feito, e uma parte vai ser dos humanos e outra parte vai ser de Zeus. E aí Prometeu, ele serve como uma espécie de proto-sacerdote, assim, ele que vai mediar esse sacrifício. Ele pega o touro, divide em duas pilhas, uma pilha vai ser dos humanos, outra pilha vai ser de Zeus, porque todo mundo vai receber uma parte daquele sacrifício. E aí, como ele gosta muito dos humanos, porque ele participou da criação dos humanos e tal, ele coloca os ossos do boi do lado numa pilha. Você ouviu essa história? Já. E coloca gordura por cima, que é uma gordura brilhante, bonita, etc. E no outro ele coloca a carne, que é a parte realmente mais de substância, né, do boi, e coloca as vísceras feias por cima. E aí ele fala assim, pra Zeus escolher, como se ele fosse imparcial, né? Tipo assim, não, eu dividi, você escolhe. Sei. Aí Zeus, enganado por Prometeu, escolhe a pilha dos ossos. Com as vísceras. Com as vísceras. E aí ele fica indignado com Prometeu, e Prometeu é banido, Prometeu é acorrentado, aí vai ser. Mas ele rouba o fogo também, né? Isso, tem a questão de roubar o fogo do céu. Segundo o Hesíodo, que é um dos caras que conta essa história, o Zeus já sabia que Prometeu estava enganando ele, mas ele se permitiu ser enganado para poder punir como justificativo. Tem várias versões e tal. Mas o importante dessa história é o seguinte, beleza, você já ouviu essa história, mas você sabe a conexão cultica dessa história? Como é que isso, que isso tem a ver com os templos gregos? Não. Pois é, porque a gente distanciou a mitologia do mundo da mitologia. Certo. Qual que é o mundo em que essa história faz sentido? O boi era sacrificado nos templos. Quando você sacrifica um boi, as pessoas comem a carne
depois que o boi é sacrificado, entregue ao Deus, uma parte vai para o sacerdote, o couro, por exemplo, geralmente fica no templo, o sacerdote pode economicamente usar aquilo, pode vender, etc., para o seu sustento, e as pessoas vão queimar aquela carne, comer coletivamente aquela carne, tipo um churrascão. Sim. E os ossos e aquela gordura mais assim, que não está junto da carne, né, a gordura mais tosca, assim, aquilo é queimado pro Deus, para subir como fumaça pro Deus. É isso que o mito de Prometeu está explicando. Por que os humanos recebem a melhor parte do boi se os deuses são mais importantes, são os imortais, são bons? Por causa disso. Aí você conta a história do mito de Prometeu, porque isso vem de um engano que foi um deus, também um deus primordial, um titã, né, que é de uma geração anterior, que enganou Zeus. E é por isso que é sempre esses mitos, né? Tem outro termo mais técnico para isso, que é narrativas etiológicas, que são histórias que explicam a causa ou a origem de alguma coisa. Então sempre essas histórias terminam no "e é por isso que". Então a gente encontra muito disso na Bíblia. Que legal. Nesse sentido, a gente tem muitas histórias mitológicas na Bíblia, nesse sentido, que tem uma história na Bíblia em que Jacó luta contra o anjo. Uma história também super enigmática, né? Exato. Ele luta contra Deus, mas é um anjo, e é uma batalha corporal, um negócio super enigmático. E aí, no momento dessa luta com o anjo / Deus, Jacó recebe uma pancada na coxa. E aí o texto diz: "E é por isso que até hoje não se come essa parte tal do novilho, ou da ovelha, sei lá, não lembro qual é o animal". Então são histórias que elas justificam alguma coisa da realidade presente. Você fala de uma história de tempos ancestrais do passado, e é por isso que, por causa das coisas do passado, as coisas são assim hoje. Então é assim como a mitologia funciona dentro do mundo dela, né? Só que hoje a gente tá como a gente não vive mais no mundo da mitologia, a gente vê, sei lá, o Thor num filme da Marvel, do super-herói, a gente vê Zeus num desenho da Disney, e não associa isso com religião. Porque a mitologia foi desconectada do mundo que produziu a mitologia, né? Mas originalmente a mitologia é um aspecto só do mundo religioso antigo. Então, nesse sentido, não tem diferença na forma como as crenças e as práticas bíblicas se justificavam na antiguidade e a de outros povos se justificava, porque eles também contavam essa história dos seus ancestrais, dos seus patriarcas, dos seus deuses, dos tempos primordiais, por exemplo, Adão e Eva também, né? A história de Adão e Eva, ela termina, a Gênesis 3, com 3 coisas que essa história explica. A serpente passa a andar com a barriga no chão, e é por isso que, né? O homem é forçado a trabalhar, viver do seu suor, do seu trabalho, e a mulher vai sentir as dores do parto. Isso. Então são coisas que a gente observa na realidade presente.